Boa tarde, meus irmãos, graça e paz. Fiz um trabalho aqui muito interessante. Preste atenção porque vocês vão entender. É um pouquinho longo, mas é muito importante. A Bíblia esclarece questão científica. Olha só, questão científica. Os inimigos da Bíblia ficaram pasmados com a publicação feita pelo jornal Evening News, da cidade de Spencer, Indiana, USA. Na reportagem havia o relato de autoria do Sr. Hall Drill, presidente da Companhia de Motores Curtis de Baltimore, Maryland, USA, e consultor de programas espaciais norte-americanos. Creio que uma das coisas mais surpreendentes que Deus tem para nós no presente momento aconteceu há pouco com nossos cientistas espaciais. Em Greenwich, estavam eles verificando a posição dos astros, Sol, Lua, estrelas de hoje. Há 100 mil anos, os cientistas espaciais não pôde prescindir de tais dados para não acontecer lançarem um satélite mais tarde ou mesmo, conforme a sua órbita, colidir com os corpos celestes. Eles calculavam as órbitas considerando a vida do satélite e a posição dos planetas. Do contrário, todo o trabalho findara em nada. Estava a manejar o computador, medindo o tempo, avançando, recuando pelos séculos adentro, quando o mesmo parou de funcionar. Isso indicava que algo estava errado. Podia ser erros de dados fornecidos ou introduzidos. Comparado com os existentes, chamado o Departamento de Assistência Técnica para examinar os técnicos, os técnicos afirmaram está perfeito. O chefe de operações do computador perguntou o que então estava havendo. A verdade é que acabamos que está a faltar um dia no espaço. No decorrer do tempo, os membros coçaram a cabeça, não havia explicação. Um evangélico membro da equipe técnica disse: certa vez na escola dominical ouvi falar que o sol parou um dia. Seus colegas não creram nisso, mas não havia outra alternativa e disseram: mostra-nos onde está isto. Ele tomou a Bíblia e foi ao livro de Josué, onde eles depararam com um fato bem estranho para qualquer cientista. Acharam então no citado livro de Josué, capítulo 10, versículo 12 e 14, que Josué ficou preocupado porque, estando cercado de inimigos, anoitecendo nessa situação, seria derrotado. Então Josué pediu a Deus que fizesse o sol parar. Diz agora a Bíblia: o sol deteve-se, a lua parou um dia inteiro. Esse dia que está faltando, disseram os técnicos especiais, e fizeram os computadores recuar até o tempo em que o livro de Josué foi escrito, e acharam que esse tempo perdido aproximava-se de um dia, não era um dia completo. O mesmo homem que se lembrou das Escrituras tomou a palavra novamente e disse que havia outro texto sobre o assunto em 11, em 1 Reis 29, 10. Referência a recuo de 10 graus. O computador entrou em ação para descobrir o quanto valia 10 graus e, para espanto de todos, equivalia aos 40 minutos que faltavam no dia de Josué, 23 horas e 20 minutos. Realmente os incrédulos ficaram perplexos, porque a Bíblia elucida as dúvidas
as dúvidas da ciência, mas contos aos crentes tranquilos afirmam: a Bíblia sempre tem razão, pois é a palavra de Deus. Amigo, leitor, a Bíblia até hoje não falhou e nenhuma das promessas e profecias ela era e continuará a ser a palavra infalível de Deus. As dúvidas, críticas ou até descrença com relação à Bíblia prejudicam o próprio homem que não confia em suas mensagens. Confiemos, pois, na palavra de Deus. Faça o que ela ordena e encontrará a paz com Deus e a vida eterna. Que essas palavras sejam colocadas em nossas mentes, que a Bíblia até hoje não falhou em nenhuma das promessas e profecias. Ela continuará a ser a palavra infalível de Deus. Que Deus nos abençoe, que nos faça entender essas linhas que eu escrevi. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.